E agora você vai aprender como as cores se formam. E isso através do estudo dessas 4 cores aqui, o branco, amarelo, o vermelho e o preto. Olha que interessante, para quem aprendeu colorimetria pela Estrela de Oswald, é um conceito diferente, né? Mas essa é a forma que as fábricas usam para criar as cores. A gente olha lá no nosso vidro, né, na nossa embalagem de tinta, o castanho pronto. E eu até pensava, confesso para vocês, tá? Que existia dentro da natureza uma cor castanha e ali eles faziam a tinta. Só que não é verdade, né? Aquela tinta marrom, castanho, ela veio de uma mistura de outras cores. Lembra que a gente estudou no nosso primeiro módulo sobre a pigmentologia que as cores, os pigmentos dentro da pele, eles vão degradando. Então, se eles são orgânicos, eles vão degradando para o cinza. Se eles são inorgânicos, eles vão degradando para o vermelho. E agora, você entendendo como as cores se formam, você vai ver por que tem alguns procedimentos que puxam mais para uma cor do que para outra. O que acontece? Tem dentro, né, da grande maioria deles, pelo menos essas 3 cores aqui. O branco tem algumas marcas que utilizam e outras que não utilizam. Normalmente ele é inserido, o branco, dentro da tinta, para ele dar mais estabilidade, porque conforme você já viu no módulo de pigmentologia, o branco é a maior molécula e ele abraça as outras cores, né? Isso faz com que ele mantenha até as outras cores estáveis. Então, os fabricantes de pigmentos orgânicos, normalmente em cores mais claras, colocam ele para manter essa tinta mais estável, mas também para fazer com que ela não fique transparente, fazer com que a cor principal apareça. Então, algumas marcas utilizam ou não. Por que a gente vai inserir ela no nosso estudo? Porque ela é muito importante para eu te ensinar neutralização. Então, independente do momento que você está na profissão, você precisa aprender a neutralizar procedimentos anteriores também, porque você vai receber clientes que já fizeram micropigmentação. Então, aqui você vai aprender todo o conceito base da formação da colorimetria, dos como as cores elas se misturam e o que cor elas geram no final, quanto você vai entender também como que você vai neutralizar um procedimento que já existe na sequência das próximas aulas. Então vamos lá, vamos deixar o branco um pouquinho de lado e vamos utilizar essas 3 cores aqui principais. Lembra dos nossos pigmentos orgânicos? Nós temos aqui o preto como um pigmento principal, que é o preto carbono, e através da inserção de metais pesados no núcleo dele, a gente tem a geração da cor amarela, a criação da cor amarela e da cor vermelha. Então, nos pigmentos orgânicos, a gente também tem somente essas 3 cores compondo os pigmentos. Tem algumas exceções, a gente tem marcas que usam o verde, já extraído diretamente a cor verde, outras marcas utilizam o laranja, eles não necessariamente criam, mas vamos pegar como base principal como as cores se formam e depois ao longo dos estudos a gente vai entrando nos mínimos detalhes. Agora os inorgânicos, lembra qual que é a base, o fundamento? É o vermelho? É o óxido de ferro vermelho que vai fazer nascer outras cores que o amarelo e é o preto. Por isso, todo estudo da colorimetria, do conceito, a gente vai conseguir fazendo só com essas 4 cores aqui. E, inclusive, você vai entender também como identificar se os pigmentos são frios ou são quentes. Lembra que a gente não identifica se a pele é fria ou quente, só os pigmentos. Então, para você entender como é que você vai olhar no papel, e a gente vai fazer esse exercício aqui, como você vai olhar no papel e saber se aquele pigmento é frio ou quente? Se você compreender o que a gente vai começar a fazer aqui, que é essa misturinha de cores. A gente vai juntar este com este, este com este, este com esse, todos e criar. E você vê que a partir dessas 4 cores, a gente tem uma geração toda de cores muito bonitas. Agora a gente está aqui com as 4 cores abertas, inclusive esse aqui é um vidro de tinta PVA, mas você pode fazer com tinta guache.
E é muito bacana você fazer esse exercício aqui de misturas. Eu tô aqui com uma espátula para fazer toda essa mistura, porque isso vai fazer com que você compreenda. Então vá até uma papelaria e compre essas tintas básicas para você fazer essa mistura em casa. Vamos começar então? Vamos começar pelas misturas que o vermelho pode gerar para nós. Eu vou colocar aqui, tô pegando com um palitinho mesmo, porque é pouca quantidade. Só para vocês verem que legal, quando eu misturo o vermelho e o amarelo, essa é fácil, hein? Para vocês saberem qual é a cor que vai gerar. A gente tem, é fácil descobrir então, um laranja. Então, toda vez que a gente mistura o vermelho e o amarelo, a gente tem um laranja. Eu vou pegar essa minha mistura e vou colocar nessa paletinha aqui para eu poder ir salvando e guardando as cores, tá? Que depois a gente vai olhar ela num todo. Agora, nós vamos colocar o vermelho junto com o preto. A gente já misturou o vermelho com o amarelo e agora a gente tem o vermelho com o preto. Misturando os dois... Aqui, quando a gente faz essa mistura, ele não aparece tanto, porque o vermelho, ele fica mais encoberto pelo preto. Mas se a gente abrir, ele traz uma tonalidade de roxo. Inclusive, se eu colocar aqui mais vermelho, ele fica, ó, agora dá pra gente visualizar melhor. Ele fica bem roxo. Então, a mistura do preto e do vermelho, a gente tem um roxo. Olha que interessante, eu vou colocar esse aqui e eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês, ó. Quando ele tá juntinho, ele parece escuro, mas quando a gente abre a cor, dá pra ver que ele é roxo. Vamos pegar essa mistura que a gente já tem, com essas duas cores aqui, que é o vermelho e preto, e vamos colocar uma gotinha de branco. Pra vocês verem que tonalidade que a gente chega. Olha como era um roxo, né? Olha que bacana aquilo que eu falei para vocês no começo da aula, que quando a gente insere o branco, ele faz o tom aparecer. Então, neste caso, ele funcionou perfeitamente, mas eu vou colocar um pouquinho mais aqui, que eu quero que vocês me ajudem, vocês que já são profissionais há um pouquinho mais de tempo. Olha a cor que tá aparecendo aqui. Fala para mim se você já atendeu uma cliente que chegou com essa cor de lilás, meio violeta, meio lilás. Tá vendo? Então aqui na mistura de vermelho, preto e branco, eu tenho uma cor lilás. Isso aqui a gente eu já recebi vários clientes com essa cor. Olha só. Então aqui o lilás. Agora vamos para a próxima opção de cor com o vermelho. Olha quantas cores a gente consegue gerar só com essas quatro. Quando a gente coloca o vermelho e o branco, essa vai ficar fácil, hein? A gente tem, então, uma cor rosa. A gente também recebe essa cor no nosso estúdio, não recebe? Clientes que às vezes não pegou muito procedimento ou já estão há muito tempo com o procedimento, às vezes ela vem com esse tomzinho aqui de rosa. Que opções que nós temos? Bom, a gente já sabe que quando a gente mistura esses dois aqui, a gente tem um laranja, né? O amarelo e o vermelho. E o amarelo com o preto? Você sabe que cor que vai restar? Eu vou te contar que, olha, em mais de 2 anos ensinando essa colorimetria, por alguma razão, esta mistura são as que os profissionais mais esquecem. Então, eu vou falar para vocês lembrarem, para vocês relembrarem, né? Marquem aí que com o amarelo e o preto, olha só a cor que nós vamos criar. Já estão conseguindo identificar? Vamos colocar um pouquinho mais de amarelo, que ela ficou muito escura, daí ela não vai aparecer na câmera. Você lembra que quando a gente estudou as cores primárias na escola, a gente aprendeu que amarelo e azul,
ele vai gerar um verde, certo? Aqui a gente consegue este verde, olha lá, tá aparecendo bem a cor agora, né? A gente consegue este verde com o amarelo e o preto, só que ele é um verde mais escuro, né? Ele é um verde oliva, mas ele é um verde, então vamos lá, não vamos esquecer que na mistura do preto com o amarelo, nós temos, então, um verde oliva. E aí eu vou já acrescentar aqui o branco, para a gente enxergar uma corzinha que não é muito bonita, mas às vezes aparece no nosso estúdio também, que é esse verde aqui clarinho. Não é muito comum, eu acho que foram poucas vezes que eu recebi, mas acontece, né? Uma sobrancelha com muito tempo, que ficou meio esverdeada e às vezes até a pessoa que fez uma tatuagem, um procedimento feito há muito tempo. Agora a gente vai fazer uma cor aqui bem conhecida, que é o preto, junto com o branco. Então, que cor que vocês acham que vai ficar? O preto com o branco, eu vou colocar um pouquinho mais de branco para ele aparecer bem. Então, é muito importante que você esteja fazendo essa mistura em casa, que você tenha ela aí contigo para você fazer essa mistura também, para aí você conseguir identificar com os seus próprios olhos que nós temos aqui, então, um cinza. Ah, essa cor aqui é uma cor que a gente acaba lidando muito, né? Com procedimentos que a gente ou fez de alguma coisa errada ou porque ao longo do tempo ele foi acinzentando. Olha que legal que só com essas 4 cores, toda a gama de cores que a gente consegue alcançar. As cores ou mais escuras ou mais claras com a inserção de branco, mas são as cores que a gente encontra nas sobrancelhas das nossas clientes. Por que a gente encontra essas cores? Porque o castanho implantado não é um castanho puro, ele é uma mistura dessas 4 ou dessas 3 cores principais. Agora, olha só que legal a cor que a gente vai formar aqui. Eu vou pegar um pouquinho da cor vermelha, mais um tantinho aqui do amarelo, tentar colocar uma quantidade semelhante deles. Vamos pôr aqui o preto. E por último, o branco para dar uma tonalizada, para parecer o que estamos fazendo. Que cor será que a gente vai encontrar misturando essas 4 cores? Olha que bagunça, mas no final vai dar certo, você vai ver. Vai ficando meio cinza, meio verde, meio vermelho e, enfim, nós vamos encontrando um castanho, tá vendo? A cor que a gente coloca na sobrancelha da nossa cliente. Estão conseguindo identificar? Olha que interessante, gente. A gente tem aqui, então, o castanho. O castanho que a gente coloca na sobrancelha da nossa cliente são a mistura dessas cores. E agora eu vou colocar aqui junto na minha paleta de cores, para a gente se lembrar, então, que as 4 cores principais é que vai formar o nosso castanho. E como que as marcas trabalham? Como elas vão criar todas as cores dentro das tintas só com essas? Se eu tenho um castanho, mas eu quero que ele seja, vamos supor, um castanho avermelhado com uma base, um fundamento vermelho, o que essa marca vai fazer? Ela vai colocar mais vermelho. É tão simples o conceito da colorimetria que a gente fica até em dúvida se isso é verdade. Porque muitas pessoas têm como maior dúvida dentro da micropigmentação, né? Eu acho a colorimetria difícil, mas ela é bem simples e bem básica. Olha aqui, que legal, gente, eu tenho um castanho avermelhado. Eu peguei as 4 cores, criei um castanho e coloquei uma quantidade maior de vermelho. Então, é assim que eu vou, conforme eu vou inserindo esses tons, eu vou deixando mais avermelhado, mais amarelado, mais alaranjado, ou às vezes o pigmento meio verde, só com a mistura dessas 4 tintas. Não é fantástico?